Olá, meus amigos, tudo bem? Eu vou trazer uma mensagem especial aqui da parte do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesses últimos dias que estamos vivendo. Que a tua mensagem possa alcançar a todos. Em nome de Jesus, amém. Muitos perguntam como virá o decreto dominical. Ellen White, ela dá um norte para entendermos como de fato o decreto dominical virá sobre a terra. Em Apocalipse 13, versos 16 e 17, é dito que não poderá comprar e nem vender aquele que manter fidelidade a Deus. A marca da besta em si vai ser a marca de Roma no futuro, que levará o mundo à transgressão da lei de Deus. A marca da besta, ela vai ser uma cópia de uma marca que já existe, a marca de Deus. Em Êxodo 31, verso 17 e 18, em Ezequiel 20, verso 20 e também o verso 12, Deus afirma ser a guarda do sábado um sinal entre ele e o seu povo. O povo de Deus é determinado pela obediência à sua lei em todas as épocas. O sábado será um sinal eterno, como diz o texto, entre Deus e o seu povo na terra. O domingo no futuro será a marca da besta, porque vai ser uma marca colocada para combater a marca de Deus. Nisso se desenvolverá o último e grande conflito. O que os homens vão obedecer? A marca de Deus ou a marca da besta? Em Eventos Finais, página 85. Em Eventos Finais, página 85. O texto diz o seguinte: Eventos Finais, página 85, capítulo Leis Dominicais, subtítulo Decreto de Alcance Global. O texto diz o seguinte: a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Então nós vemos aqui Ellen White dando um norte, para os adventistas de como virá o decreto dominical no futuro. Ela diz que a história vai se repetir. Quando ela usa essa expressão história se repetir, ela está se dizendo, de forma detalhada, que o que aconteceu lá na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, nos dias de Daniel, quando Nabucodonosor levantou aquela estátua, para o mundo daquela época adorar aquela estátua, da mesma forma o decreto dominical vai acontecer. O decreto dominical agora no domingo representará a estátua de Babilônia na época de Daniel. Ela diz que o decreto dominical será estabelecido da mesma forma que a estátua de Babilônia nos dias de Daniel e seus companheiros foi estabelecidos, a mesma forma. Vamos ver alguns detalhes importantes de Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3, o verso 1, é informado que o rei Nabucodonosor levanta uma grande imagem para que o povo daquela época se curvasse, E a imagem, ela tinha uma largura de 6 côvados e uma altura de 60 côvados. O verso 2 diz que o rei mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores
os conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da estátua. Como Ellen White disse que a história vai se repetir, que a guarda do domingo virá da mesma forma como foi levantada a estátua. Antes do decreto dominical ser apresentado ao mundo, será reunido toda a sociedade em torno de um único tema. O verso 3 diz: então se fez reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros e os oficiais. Os homens importantes foram reunidos. O verso 4 diz que o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da trombeta, quando ouvirdes o som da flauta, quando ouvirdes o som da harpa, quando ouvirdes o som da sambuca, quando ouvir o som do saltério, quando ouvis o som da gaita de foles e toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei tem levantado. Olha que coisa interessante, queridos. Aqui, antes de adorar a estátua, foi tocado instrumentos. 6 instrumentos, né? O primeiro instrumento aqui é a trombeta, depois vem a flauta, depois a harpa, depois a sambuca, depois o saltério e encerrando com a gaita de foles. Então, o primeiro instrumento, trombeta, segundo instrumento, flauta, terceiro instrumento, harpa, quarto instrumento, sambuca, quinto instrumento, saltério e sexto instrumento, gaita de foles. Como Ellen White diz que o decreto dominical virá como a estátua foi estabelecida, o texto deve se repetir no futuro. Isso quer dizer que o decreto dominical vai ser colocado por meio de uma música. E essa música, ela deve ter 6 instrumentos, por meio de uma sinfonia, no caso, né? Vai ser... Assim como a estátua foi adorada por meio de uma sinfonia com 6 instrumentos, o decreto dominical, ele também virá por uma sinfonia de 6 instrumentos. E a profecia é tão incrível que o documento papal Laudato Si preenche essa citação aqui, cumpre essa citação. Por quê? Porque o documento papal Laudato Si é uma música. Poucas pessoas sabem disso, mas o documento é uma música. Por que uma música? Porque o próprio título do documento é uma música, é uma sinfonia. O título diz Laudato Si em língua italiana. O que significa o nome Laudato Si? O nome Laudato Si significa sejas louvado. É uma música, é uma entonação. Sejas louvado. Na apresentação do documento, a Igreja Católica aqui do Brasil fez questão de ressaltar que o documento papal é uma sinfonia da terra. Olha como a profecia é incrível. O documento, ele foi desmembrado em 6 partes aqui no Brasil, pela Igreja Católica do Brasil. E esse documento foi feito uma conferência, né, uma programação, um trabalho onde cada capítulo do documento é explicado em forma de vídeo. E na introdução é falado que o documento papal Laudato Si é uma sinfonia. O que é uma sinfonia? Sinfonia é uma regência musical que contém vários instrumentos. Não dá para fazer uma sinfonia
com um instrumento só. Uma sinfonia só pode ser feita com mais de um instrumento. A sinfonia que foi feita na época de Daniel para adorar a estátua foram 6 instrumentos, como foi citado. E a sinfonia para adorar a domingo também são 6 instrumentos. O primeiro capítulo da carta fala do clamor da terra, atender o clamor da terra, porque o homem está poluindo a terra, destruindo a terra. O segundo capítulo fala da carta, atender o clamor dos pobres. Porém, o sexto capítulo fala da guarda do domingo de forma universal para conter o problema da crise climática. Então, meus irmãos e amigos, o documento papal Laudato Si é a sinfonia final da Terra. Se o documento papal Laudato Si é uma sinfonia, é uma música com 6 instrumentos, isso significa que cada capítulo da carta é um instrumento. E o domingo, a guarda do domingo vai vir somente quando os 6 capítulos da carta forem tocados. Somente quando os 6 capítulos da carta forem tocados. Assim como Daniel, em Daniel, capítulo 3, foram tocados 6 instrumentos para adorar a estátua. Da mesma forma, Ellen White diz em Eventos Finais, na página 85, que da mesma forma que foi estabelecida a estátua de Babilônia, será estabelecido o decreto dominical. Quando a serva do Senhor diz da mesma forma, é porque a história vai se repetir. Isso quer dizer que o decreto dominical virá por meio de uma sinfonia, por meio de uma música. E o documento papal, de acordo com a própria fonte católica, é sim uma sinfonia da terra. Então vai ser por meio desse documento que virá o decreto dominical, que no futuro será a marca da besta. Em Daniel, capítulo 3, repetindo, capítulo 3, o verso 4 e 5 diz: E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: Ordena-se povos, nações e línguas. Quando ouvir os sons da trombeta, primeiro instrumento. Quando ouvir o som da flauta, segundo instrumento. Quando ouvir o som da harpa, terceiro instrumento. Quando ouvir o som da sambuca, quarto instrumento. Quando ouvir o som do saltério, quinto instrumento. Quando ouvir o som da gaita de fole, sexto instrumento. Prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Quando o mundo aderir o primeiro capítulo da carta, se toca o primeiro instrumento. Quando o mundo aderir o segundo capítulo da carta papal Laudato Si, toca-se o segundo instrumento. Quando o mundo aderir o terceiro capítulo da carta, toca-se o terceiro instrumento. Quando o mundo aderir o quarto capítulo da carta papal, toca-se o quarto instrumento. Quando o mundo aderir o quinto capítulo da carta, toca-se o quinto instrumento. E quando o mundo aderir o sexto capítulo da carta, que fala da guarda do domingo, toca-se os 6 instrumentos, e todo mundo será convidado a se curvar perante o domingo como a marca da besta no futuro. A pergunta é: quantos instrumentos dessa sinfonia final já foram tocados? A resposta é: 2 instrumentos já foram tocados. O primeiro instrumento, que simboliza o primeiro capítulo da carta papal, se cumpriu em 2021, na COP26, onde os países se reuniram no final da COP e assinaram uma cláusula para diminuir a produção de petróleo, gás e carvão, atendendo o primeiro capítulo da carta papal, que diz atender o clamor da terra. O Papa faz um apelo ao primeiro capítulo para atender o clamor da terra, para diminuir a produção de gás, petróleo, carvão, para diminuir a destruição.
Aos países assinarem esse documento, eles concordaram com o primeiro capítulo da Carta Papal. O segundo capítulo da Carta Papal diz atender o clamor dos pobres. A COP27 termina em 2022 com o anúncio de um fundo global para o clima, de um caixa global para o clima. Esse fundo terá mais de 3 trilhões de dólares para ajudar os países pobres a combater a crise climática. A COP27 em 2022, os países terminam atendendo o pedido do Papa no capítulo 2 da Carta Papal Laudato Si. Então foram tocados 2 instrumentos. Quando for tocado o sexto instrumento e o mundo obedecer à ordem papal para guardar o domingo, para salvar o planeta da crise climática, será tocado o 6º instrumento da sinfonia final. E o mundo todo, com exceção dos remanescentes, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que representa o remanescente final, que representa Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós lemos no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Não se curvaram. Eles representam um remanescente de Apocalipse 12, 17, que não se curvará às ordens de Roma, não obedecerão à guarda do domingo no lugar do sábado bíblico, serão odiados, perseguidos, proscritos, perderão todos os seus direitos como cidadão, se tornando indigentes, perdendo direitos a frequentar escolas, frequentar hospitais, serão levados a trabalhos forçados. Muitos perderão a vida nessa época, como Ellen White afirmou aqui no livro Eventos Finais, capítulo O Pequeno Tempo de Angústia, que muitos nessa época serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Apocalipse 20, verso 4, também fala dessa época, que muitos morrerão por não quererem receber a marca da besta, que no futuro será a guarda do domingo. Apocalipse 20, verso 4 diz: E vi tronos, e neles se assentaram, e foram dada autoridade de julgar. E João viu os mártires do futuro, dizendo: Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e porque não quiseram receber o sinal, a marca da besta. Se o sinal e a marca da besta ainda não vieram, esses mártires descritos aqui em Apocalipse 24 se referem ao futuro e não ao passado. Porque o domingo ainda não é a marca da besta, mas no futuro será. Então, resumindo, queridos, Ellen White afirma em Eventos Finais, página 85, que o decreto dominical virá como foi estabelecido a estátua de Babilônia. A estátua de Babilônia foi tocada uma música, uma sinfonia com 6 instrumentos. O próprio documento papal, a própria Igreja Católica do Brasil afirma que o documento papal é uma sinfonia da terra, com 6 instrumentos, com 6 capítulos. O documento papal é a sinfonia final. Já foram tocados 2 instrumentos, na COP26 e na COP27. As próximas COPs será tocado um instrumento por COP, até que o 6º instrumento será tocado e o mundo todo se curvará perante a imagem da besta. Fiquemos firmes, queridos. Nos fortalecemos, porque só Deus sabe quando será tocado o 6º instrumento. O que podemos dizer é que Roma pretende tocar um instrumento por ano. Por isso foi criada a plataforma Laudato Si. Que possamos ficar firmes perante tão grande realidade que nos aguarda. Sabemos que o livro Grande Conflito começou a ser entregue já.
em massa. E vai ser por intermédio desse livro que as pessoas vão se preparar para o decreto dominical, que será a marca da besta futura. Essa década que nós estamos vivendo é uma década definitiva. Não podemos afirmar o ano exato do decreto dominical, mas de acordo com os instrumentos que já foram tocados, podemos ter uma grande noção e uma grande probabilidade de que o decreto dominical ele virá nos nossos dias. Por isso devemos nos preparar e nos fortalecer em nome de Jesus. Amém. Laudato Si. Este é o título da encíclica escrita pelo Papa Francisco e endereçada a toda a humanidade. Laudato Si em italiano, em português, Louvado Sejas. Uma sinfonia de amor ao planeta Terra e o cuidado que devemos ter com esta nossa casa comum. Convido você e sua comunidade a abrirmos os ouvidos e o coração para saborearmos a melodia dos pontos e contrapontos desta brilhante encíclica do Papa Francisco. Mas afinal, o que é uma encíclica? A carta encíclica é uma carta circular dirigida à igreja toda, normalmente aos cardeais, arcebispos, bispos, aos fiéis. E a novidade nessa encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, é que ela é dirigida também à humanidade toda, conclamando a todos nós a cuidarmos da nossa casa comum. Laudato Si, uma carta que o Papa Francisco endereça a todos nós. Não é uma carta pequena, ela tem 246 parágrafos e está dividida em 6 capítulos. Há uma introdução onde o Papa se dirige a cada pessoa que habita neste planeta para entrar em diálogo com todos nós. No capítulo 1, o Papa expõe o que está acontecendo com nossa casa. No capítulo 2, a partir dos textos bíblicos, o Papa compõe o que chama de o Evangelho da Criação. O capítulo 3 expõe as grandes causas que estão na origem dos problemas do planeta. No capítulo 4, Francisco propõe uma forma holística de olharmos para a ecologia. O capítulo 5 oferece algumas linhas de orientação e ação. E no último capítulo, o Papa Francisco insiste na necessidade de uma educação e espiritualidade ecológicas. A carta encíclica Laudato Si foi escrita de acordo com o método já bem conhecido do ver, julgar e agir. O Papa Francisco utiliza o método ver, julgar e agir, que tem uma larga tradição na Igreja, vem da ação católica e especialmente da JOC, Juventude Operária Católica, que o cardeal Carden ensinava que é preciso que um bom militante, um bom cristão, se insira na realidade com o olhar de Deus,
com um julgamento do Evangelho e uma ação concreta de transformação. Assim, o Papa nos deu de presente essa encíclica Louvado Seja, o cuidado com a criação, Laudato Si em língua italiana, dividida também no método Ver, Julgar e Agir. Primeira parte, o que está acontecendo com a nossa casa comum. Depois, o Evangelho da criação e a raiz da crise humana, que ele coloca juntas como julgar. Já é interessante perceber isso, porque ele mostra que tudo está interconectado. Não é uma encíclica verde, uma encíclica social, mas que tem uma perspectiva de ver o mundo de forma articulada. E termina, claro, com a ação efetiva do Evangelho, que é o agir. Uma ecologia integral, linhas de ação, espiritualidade e educação ecológica, que talvez seja a cereja do bolo, porque aí o Papa diz como cada um de nós tem que mudar o seu mundo, o nosso mundo, a casa comum. No final da introdução da Laudato Si, o Papa Francisco cita os eixos temáticos que perpassam a sua encíclica. São eles: a relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que no mundo tudo está interligado, a crítica ao paradigma e às formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a buscar outras maneiras de compreender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte, a proposta de um novo estilo de vida. Esses 10 eixos mostram que nessa encíclica nós temos uma mensagem central, que é esta, de que está tudo interligado no nosso mundo, seja a ligação do gênero humano, nós os seres humanos e a sociedade, com a criação, com as demais criaturas, mas também a própria questão da forma como a nossa sociedade está estruturada. Ou seja, nós temos obrigações éticas para com os pobres, porque eles são as primeiras vítimas da devastação. Nós temos um dever muito grande para com as gerações futuras, de forma que também toda a questão tecnológica do sistema atual econômico, financeiro, produtivo, tem que ser mudado, tem que ser transformado para que realmente ele seja um sistema que respeite os seres humanos em primeiro lugar, mas também toda a criação. Pelo que eu li sobre o Laudato Si que o Papa escreveu, é muito interessante, muito importante mesmo. Por isso nós vamos ler com as nossas famílias, em nossas casas, vamos ler no nosso grupo de jovens na igreja e com os nossos amigos também. E que essa proposta do Papa possa estar ajudando todo mundo a construir um mundo melhor, uma vida melhor, para que a gente, todos nós, possamos lutar pela paz e pela vivência do bem no nosso dia a dia. Nos próximos blocos, mergulharemos no conteúdo de cada capítulo, com a ajuda de especialistas que leram e estudaram em profundidade este precioso documento do nosso Papa Francisco. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado.